Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos resolver 5 exercícios envolvendo soluções sobre íons em solução, diluição e ppm. Vamos lá então. No primeiro exercício eu quero calcular a concentração mol por litro do sal, fosfato de sódio, sabendo que a concentração do íon sódio em solução vale 0,6 mol por litro. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o sal e dissociar, separar os íons que estão contidos no fosfato de sódio, no Na3PO4. Então, quando 1 mol de fosfato de sódio se dissolve em água, formam-se 3 mols de íon sódio, Na+, e 1 mol de íon fosfato. O sódio com fosfato está na relação de 3:1. Então, 1 mol de sal produz 3 mols de íon sódio e 1 mol de íon fosfato. Bom, 0,6 mol por litro de íon sódio, eu tenho sódio com fosfato na proporção de 3:1. Então, 0,6 mol por litro de íon sódio vai produzir X mols de fosfato, ou seja, 0,6 dividido por 3, que é igual a 0,2 mol por litro de íons fosfato. Para o sal, que ele está perguntando, então, eu tenho a relação de 3 mols de íon sódio para 1 mol do sal. Então, 0,6 mol por litro é Y, ou seja, aqui eu tenho 0,6 dividido por 3, 0,2 mol por litro do sal que foi dissolvido. A resposta para esse exercício é, então, B. No exercício 2, um químico possui 500 ml de uma solução estoque 1 mol por litro de cloreto de sódio, de NaCl. Ele quer aproveitar essa solução e preparar uma segunda solução de concentração 2 mol por litro. Bom, vamos analisar os itens para ver quais estão certo ou errado para a obtenção de uma solução de concentração final 2 mol por litro. O primeiro item é adicionar 500 ml de água à solução inicial. A solução inicial contém um volume de 500 ml, que equivale a meio litro, e concentração 1 mol por litro de cloreto de sódio. Bom, o número de mols dessa solução permanece constante, porque eu estou somente diluindo a solução adicionando água. O número de mols, ele pode ser obtido a partir da fórmula molaridade é igual ao número de mols sobre o volume da solução. Isolando o número de mols, eu tenho molaridade vezes volume. A molaridade dessa solução é 1, o volume é meio litro, então nessa solução inicial eu tenho meio mol. Foi adicionado, então, 500 ml de água a essa solução. Essa solução já tinha 500 ml, então meio litro mais meio litro, eu fico com o volume final de 1 litro. A molaridade final dessa solução, então, será meio mol por 1 litro, meio mol por litro. Esse químico não preparou uma solução 2 mol por litro, então o item 1 está errado. No segundo item, ele vai, então, evaporar 250 ml da solução inicial. Bom, o número de mols fica constante. Eu estou somente retirando água desta solução. Inicialmente o volume era de meio litro, ele retirou 250 ml, então meio menos 0,25, né, do litro, resulta em 0,25 do litro, né? Resulta em 250 ml ou 0,25 do litro. A molaridade final, então, vai ser dada meio mol dividido por 0,25. Isso resulta, então, em uma concentração de 2 mol por litro. Nesse segundo procedimento, sim, ele conseguiu preparar uma solução 2 mol por litro, o item 2 está correto. Dando continuidade ao exercício 2,
Então, no item 3, adicionou-se 2 mols do soluto do cloreto de sódio NaCl. Bom, o volume da solução inicial era meio litro, 500 ml, meio litro. O número de mols inicial, como a gente calculou, é meio mol. Adicionamos, então, 2 mols a essa solução, ficamos com 2 mais meio, 2 mols e meio, para um volume de meio litro. A molaridade final vai ser, então, 2,5 do mol, dividido por meio litro, então, eu tenho 5 mols por litro. Esse item também está errado, não preparei uma solução 2 mol por litro como ele desejava. Finalmente, no último item, no quarto item, ele preparou uma solução de 500 ml, de concentração 2 mol por litro e misturou com a solução inicial. Bom, a solução inicial tinha meio mol e um volume de meio litro. Essa segunda solução tem o número de mols N2, que é a molaridade vezes o volume dela, né? Então, ele preparou uma solução de concentração 2 mol por litro vezes meio litro, né, de solução. Eu tenho nessa segunda solução 1 mol, tá? Para um volume de meio litro. A molaridade final, então, vai ser a somatória do número de mols dividido pela somatória dos volumes das soluções. Então, inicialmente eu tinha meio mol mais 1 mol, tá? E para o volume eu tinha meio litro, adicionou-se mais meio litro. Então, meio mais 1 eu fiquei com 1,5 de mol dividido por 1 litro. A molaridade final, então, é 1,5 mol por litro. Esse item 4 também está errado, porque não foi construída uma solução final de 2 mol por litro. No terceiro exercício, eu tenho 3 litros de uma solução de concentração 1 molar, 1 mol por litro de cloreto de cálcio, de CaCl2. Evaporou-se o volume dessa solução de 3 litros, evaporou-se água até chegar no volume final de 400 ml. Pergunta-se, então, a concentração molar dessa solução final. Vamos lá, então. O número de mols inicial é constante. A quantidade de matéria não muda. O número de mols é dado pela molaridade vezes o volume da solução. Então, inicialmente eu tinha 1 molar vezes um volume de 3 litros, eu tinha 3 mols que permaneceram constantes. O volume final de 400 ml, então, corresponde a 0,4 do litro. A molaridade final é dada por 3 mol dividido por 0,4, que resulta em 7,5 mol por litro. A resposta desse exercício é E. O quarto exercício, ele fala sobre a contaminação de águas e solos na crosta terrestre. Ele fala que existe uma concentração ao redor de 20 ppm de chumbo na crosta e ele quer saber qual o valor médio em miligramas de chumbo que existem em uma amostra de 100 gramas de crosta terrestre. Bom, vamos lá então. 20 ppm equivale a 20 partes de chumbo por 1 milhão de crosta. Como ele está falando em miligramas aqui, eu vou colocar 20 partes de chumbo em grama para 1 milhão de crosta em gramas. Para 100 gramas da crosta, eu tenho X gramas de chumbo. Isolando X, eu tenho 20 vezes 100 dividido por 1 milhão. Cortando 3 zeros, eu fico com 2 sobre 1000, que equivale a 0,002 da grama, que equivale a 2 vezes 10 elevado a menos 3 da grama, que equivale a 2 miligramas. Então, a resposta desse exercício é D. No quinto exercício, ele me diz que
para um ser humano sentir o cheiro da propanona, a propanona é a acetona, para sentir o cheiro da propanona no ar, é necessário que exista uma concentração mínima de 1,6 ppm de propanona no ar. Ele me passa também o dado que a análise da amostra de um ar de um determinado ambiente revelou que existe 0,00015% em volume de propanona naquele ambiente. Ele quer saber se uma pessoa, ao entrar no ambiente, irá perceber o odor da propanona. Bom, vamos lá então. A primeira coisa que eu vou fazer é converter 1,6 ppm em porcentagem, né? 1,6 ppm equivale a 1,6 parte de propanona para 1 milhão de partes do ar. Em 100 partes do ar, que corresponde a 100%, eu tenho X% de partes de propanona. Isolando X, eu tenho 1,6 vezes 100 dividido por 1 milhão. Cortando 2 zeros, eu fico com 1,6 sobre 10 mil. Isso equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 4%, que é 0,00016%. Essa quantidade de 1,6 vezes 10 elevado a menos 4% é para o indivíduo sentir o cheiro, mas a amostra do ar revelou que existia 0,00015%. Isso equivale, eu ando 1, 2, 3, 4 casas, isso equivale a 1,5 vezes 10 elevado a menos 4%. 1,5 vezes 10 a menos 4 é um valor menor que 1,6 vezes 10 elevado a menos 4%. Portanto, a pessoa, ao entrar no ambiente, ela não vai sentir o cheiro da propanona. Desta maneira, nós terminamos a resolução de 5 exercícios sobre soluções envolvendo íons em solução, diluição e partes por milhão, ppm. Agradeço a participação de todos. Até mais!